Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Eu sei, Ele me ama. Talvez essa tenha sido uma das coisas mais fáceis de conviver. Talvez a grande recíproca disto é eu poder dizer para Ele: eu também te amo, Senhor. Porque por certo não há mais nada que Deus possa fazer para provar o seu amor para conosco, mas é importante que eu declare o meu amor por Ele. Isto não pode ser uma atitude de palavras, porque palavra não é atitude. Eu sei, mesmo quando falho, eu sei que Ele me ama. Aleluia, coisa boa. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, com uma grande alegria no meu coração. Estamos aqui reunidos essa noite. Eu sei que Deus marcou esse momento para falar conosco aqui nesse lugar. E eu quero aproveitar que os irmãos estão ainda de pé para convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, e vamos ler alguns versos aqui, de 1 ao verso de número 6. Ezequiel 37, versos de 1 a 6. Está dito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento, por favor. Gostaria muito, e faloei, de refletir com os irmãos sobre o tema: transformando um vale de ossos secos em um vale de sonhos. Esse texto em questão, ele não é nada diferente da maneira com a qual Ezequiel profetizava. Ezequiel foi um profeta das visões estranhas. Quando ele começava a falar por meio das visões, Ezequiel era expert em ter visões diferentes. É um livro que, se você, eu penso, já leu, você vai observar que há aí relatos de visões de Ezequiel das mais estranhas possíveis. E aqui nesse texto em questão, Ezequiel está aqui vendo algo assim esquisito. Eu costumo dizer que essa parece a visão do horror. Imagina você está em casa assim, de repente, quietinho lá, e aí a mão do Senhor te toma, e em espírito Deus te leva para um lugar. E de repente, quando você percebe, você está no meio de um monte de osso. Eu não acho que isso é uma visão muito bacana, não. Muito bonita de ver.
E não era osso de vaca, nem de outro animal qualquer, eram ossos de gente, eram ossos de seres humanos. E Ezequiel está dizendo aqui que a mão do Senhor que o leva em espírito a esse lugar, o faz andar em volta desses ossos. E ele anda no meio desses ossos. E aí alguém, né, e o texto vai dizer que é o Senhor, vai perguntar a Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem viver? O óbvio seria dizer, é uma grande loucura. Mas Ezequiel, que tem intimidade com Deus, que conhece a Deus, ele vai dizer: Senhor, se pode ou não, o Senhor sabe. Aí Deus então profetiza sobre os ossos. Porque na medida em que você profetizar, aí é Deus dizendo, eu vou colocar carne, eu vou colocar nervo, eu vou colocar pele, e eu vou colocar o espírito, e esses ossos vão viver, e então se saberá que eu sou o Senhor. Essa é a história. Então eu quero pensar nesse texto com os irmãos, analisando-o em algumas dimensões. Especificamente eu quero fazê-lo analisando em 3 dimensões, e não estou aqui querendo fazer a imagem tridimensional, mas eu quero analisar esse texto com os irmãos em 3 dimensões. A primeira dimensão, a dimensão da realidade. A segunda dimensão é a dimensão do desafio das possibilidades. E a terceira dimensão com a qual eu quero compartilhar com os irmãos é a dimensão da voz profética. O primeiro momento da visão estabelece uma relação com a condição, com a realidade, com aquilo que é. E aquilo que é na visão do profeta e aquilo que Deus está mostrando é que ele está no meio de um vale de morte. E a morte que se apoderou foi algo tão forte, matou muita gente, infestou o vale de ossos, e esses ossos não estão apenas secos, eles estão sequíssimos. Ou seja, essa é a realidade, não tem vida nesse negócio. Se foi tudo, se havia sonho, acabou. Se havia alegria, se foi. Se havia alguma expectativa, não existe mais. Se haviam algumas poucas possibilidades, acabaram-se. A realidade é, estamos diante do caos. O caos se apoderou e a condição é essa. Estamos no meio de um vale de ossos secos. E essa dimensão da realidade talvez seja uma das coisas com a qual a gente tem um pouco de dificuldade para lidar com ela. Porque uma das coisas com a qual Deus está querendo lidar não é com a nossa aparência. E parece que aqui nem com aparência não dá para resolver, né? Aqui não tem botox, aqui não tem cirurgia plástica, aqui não tem Dr. Hollywood, aqui não tem Mary Kay, aqui não tem ninguém. Ninguém resolve esse problema aqui não. O negócio aqui é desgraça apoderada. O problema é que a gente só vê aquilo que o olho pode ver. A gente tem visão de Samuel quando vai à casa de Jessé escolher um homem para Deus ungí-lo rei. E quando os filhos bonitos, musculosos de Jessé passam diante de Samuel, Samuel só consegue enxergar na dimensão dos seus olhos. A gente tem essa capacidade limitada de ver coisas, mas Deus não. O
sorriso pode estar no rosto, algum tipo de expressão de alegria pode aparecer, mas só Deus sabe como está o interior. E se o interior está sendo visto apenas pelos olhos de Deus, e aquele que precisa enxergar não enxerga, as coisas não mudam. Porque uma coisa aqui não é o que Deus sabe, é o que Deus está querendo revelar para que eu saiba. Deus sabe tudo, vê tudo. Todas as coisas estão claras diante de Deus. Essa condição precisa ser olhada por nós. Porque se existe uma possibilidade de mudança, é quando eu entendo a minha condição. É igual alguém que está morrendo afogado. Quer ajuda? Não. Ele não quer passar o mico, né? Pagar o mico. Quer ajuda? Não. O sujeito está lá, não aguenta mais. E nada, está morrendo afogado. Quer ajuda? Não. Chama o salva-vidas. Não, não vou pagar esse mico. Daqui a pouco, o que acontece com o sujeito? Morre. Porque não atentou para a sua condição, para a sua realidade. Não é aquilo que eu vejo, é aquilo que Deus vê. É por isso que quando nós oramos e falamos com Deus, a gente tem que ter esse comportamento de Davi, de dizer: Senhor, me sondas, me vira no avesso, me expõe, me desnuda, vê se tem osso. O que Davi está dizendo é isso: vê se tem coisa seca dentro de mim. Vê se tem alguma coisa dentro de mim que já não é mais carne, nem pele, nem nervo, virou osso. Osso não adora, osso não sente, osso não reage. Não as coisas de Deus. Então essa dimensão da realidade nos coloca diante da cruz, como nós cantamos aqui. Prostro-me diante da cruz, e prostrado diante da cruz é lugar de arrependimento para que haja perdão. Se tem sequidão na alma da gente, se tem ossos apavorantes, aterrorizando a nossa vida, só tem um jeito: é prostrado diante da cruz, dizer: Deus, sopra em mim o teu Espírito, eu preciso viver. É por isso que essa casa, gente, não é casa de perfeição. Essa casa é casa de pecadores que reconhecem a sua condição e sabem que precisam de um ato da vontade, da misericórdia, da graça de um Deus que nos ama e pretende, porque já tem nas mãos um plano para nos socorrer, para nos dar vida, para nos fazer viver a plenitude da vida que Ele tem para nós. É preciso que a gente aprenda a dar volta dentro dos nossos ossos secos, para que a gente clame por misericórdia e diz: Senhor, eu preciso de um sopro. Porque essa era a condição de Israel. Deus não está mostrando aqui nenhum tipo de filme sem contexto histórico. Essa era a condição de Israel. Esses ossos apavorantes, esses ossos isso. Gente, sabe onde que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o contexto da oração de Jesus em João 17. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A gente vive no meio de uma sociedade morta, putrefada. Como nós estamos andando no meio desses ossos? Porque parece que quanto mais se move no meio do osso, ao invés de profetizar a vida no meio dos ossos, a gente acaba virando osso também. Eu sei que Deus está falando com você aqui essa noite,
Porque Deus está querendo soprar, fazer um rebuliço. E quando esse sopro de Deus vier, não vai ter osso que vai ficar parado em lugar nenhum. Os ossos vão se movimentar e vai o Espírito de Deus entrar. E quando o Espírito de Deus entrar, a vida vai operar novamente. A sequidão, ela tem relação com impossibilidade. A sequidão, ela tem relação com falência. A sequidão tem relação com falta de expectativa, de esperança. A sequidão tem relação com o acolhimento ao pecado. Que se manifesta de formas tão diversas. Coisinhas básicas, do tipo assim, rebeldia. 2 tipos de rebeldia: rebeldia passiva e rebeldia ativa. Tem gente que você fala com ele, dá um comando para ele, ele sorri para você, mas por dentro a rebeldia está instaurada. O osso está seco lá dentro. Por que que Deus não opera? Porque o osso continua seco, o espírito tem que entrar aí. Coisinhas básicas do tipo idolatria. Coisinhas básicas do tipo mentira. Comportamentos inadequados. Tudo isso é osso. É coisa de osso. A questão é que se nós não reconhecermos o nosso estado, se não olharmos para a dimensão da realidade, para a dimensão da condição, estamos fadados às consequências inevitáveis. Continuar sendo osso. Mas as coisas não param aí. Deus chama o profeta e manda ele profetizar. A medida de fé do profeta é que está gerando possibilidade. Porque Deus está perguntando assim, você acredita que pode acontecer alguma coisa aí? Olhar com os olhos naturais, eu diria, de jeito nenhum, tem a menor chance. Mas esse profeta, ele não está olhando com seus olhos, ele está olhando com os olhos de Deus, e com os olhos de Deus, ele enxerga possibilidades. Então, ele sai da dimensão da condição para enxergar, de alguma forma, em Deus, alguma solução, alguma saída, alguma resposta. Você pode deitar no divã do seu psicólogo, do seu psicanalista, do seu psiquiatra. Você pode tomar remédio para dormir, você pode fazer o que você quiser. Se o teu problema é pecado, enquanto você não se arrepender, não vai dormir. Osso seco não tem vida. O bom de tudo é que mesmo que a vida não esteja lá, há uma possibilidade, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé aponta para o sobrenatural, para aquilo que eu não posso, a fé aponta para aquilo que Deus pode. É por isso que o profeta está dizendo aqui, Senhor, tu sabes. Então ele entra para um desafio das possibilidades. No mundo das possibilidades, em Deus, a gente acredita que tudo é possível. A gente canta isso o tempo todo. A gente não pode transformar os fatos em um encontro dos acasos. Porque tem gente vivendo de lampejos de bênção de Deus. Eu não sei nem se isso é bênção de Deus. Mas tem gente vivendo de lampejos de bênção de Deus. Sabe quando dá aquela aliviadazinha? O cara está vendo naquele sufoco e de repente uma aliviada. Aí ele dá junto com a aliviada, ele dá uma desviada. É mais ou menos assim. Gente, no mundo da fé tudo é possível. Jesus disse isso para Marta. Marta, teu irmão está morto, é verdade, faz 4 dias, é verdade, não virou, né, osso ainda, até meio podrinho lá, cheirando mal, mas escuta, tudo é possível que crê. Quando está cheirando mal, ainda está bom. O problema é quando nem cheira mais. Porque quando está cheirando mal, ainda tem gente que se incomoda, né?
Aí não tem gente que chama atenção aí, cara, tu tá meio ruim. Você precisa de um banhozinho, você precisa de um perfuminho, você precisa de uma roupinha nova, você precisa de alguma coisa. Porque ainda está cheirando mal. Mas tem gente que o tempo já foi tão longe, já passou tanto, a coisa já está tão avançada, que nem cheira mais. O pior é que tem situação que o cheiro está tão ruim, mas quem está perto está com o nariz tão cauterizado na sua relação espiritual com a sua vida com Deus, que ele também não sente nada. Ele se mistura ao cheiro ruim e fica tudo bom no meio do ruim. No mundo da fé, tudo é possível que crê. O vale de ossos secos, o cenário de puro horror, ou seja, aquilo que tinha tudo para dar certo deu errado. Aquilo que a gente não imaginava aconteceria, aconteceu. A gente recebe de Deus uma bênção, fica feliz, daqui a pouco acontece um acidente no meio da bênção. Aí você fala, mas meu Deus, eu estava tão feliz com a bênção, e agora a bênção está aí toda prejudicada. Aconteceu com a gente essa semana, né? Deus nos abençoou, trocamos um carro. Aí a Silvia para debaixo aqui do viaduto ali, que segue em sentido esplanada, aí vem um carrozinho atrás, uma vanzinha bem grandinha, e bum, na traseira do nosso carro, amassa tudo. Aí você fala, mas Senhor, o Senhor disse para mim que era uma bênção, e agora o Senhor deixou a bênção ser arranhada, ser amassada, ser prejudicada. Que negócio é esse? Aí começa a virar osso. Esse espírito de murmuração. De outro lado estão aqueles que são os causadores da sua própria sequidão. Estão exatamente igual aos ossos. Descem ao vale para morrer e virar esse cenário de horror, que é para onde Deus leva o profeta para enxergar. Vê aí, ó, como é que está a situação. Aí Deus continua perguntando, esses ossos podem viver? Só Deus pode mudar situações. Só Deus pode mudar situações. Não importam as causas que trouxeram tal mal à tua vida, o importante é saber que Deus é aquele que pode mudar situações. Mesmo quando falho, Ele me ama, e porque Ele me ama, Ele pode mudar situações na minha vida. Eu não estou fadado a viver debaixo de um karma, a viver debaixo de uma maldição, a ser perseguido por quaisquer coisas que sejam. Eu estou debaixo da mão poderosa do Altíssimo, e Ele pode fazer tudo. Se Ele pode, então ele desafia o profeta. Vai se vendo aí no meio dos seus ossos. A gente orou hoje aqui, fiquei feliz demais, porque ao encontrar-me ali, passei pela irmã Gracilã, e ela disse para mim assim, pastor Davi, no domingo passado, não sei se foi nesse ou se foi no outro, orando aqui pelos enfermos, ela representando ali a mãe dela, que estava, né, por ser internada, para fazer uma cirurgia com risco de perder a perna, e uma trombose, um negocinho aqui ali, e aí ela deu um testemunho agora aqui para mim, falou, pastor Davi, a cirurgia foi cancelada. Deus pode. Agora, o que Deus está dizendo é o seguinte, ei Ezequiel, você está vendo tudo isso aí? Se você está dizendo que eu posso, então profetiza no meio desses ossos. E Deus é que vai dizer o que é que você vai profetizar, porque é isso que está escrito aqui. Porque a voz da profecia não é a voz de coração enlutado, de coração doente. A voz da profecia é a voz que fala aquilo que Deus está querendo falar. É isso que o profeta está experimentando aqui. Profetiza, mas vou dizer o quê? Aí Deus começa a dar receita do que é para dizer. Está escrito no texto que eu li aí. Assim diz o Senhor. Farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, porém nervos. Olha Deus dando a Ezequiel a dica da profecia. E aí Ezequiel vai dizer assim, então eu profetizei, como se me deu ordem o Senhor. E na medida em que Ezequiel profetiza,
começa a acontecer um reboliço no meio dos ossos. Aleluia. Talvez essa é a visão mais estranha que eu imagino. Se eu fosse Ezequiel, talvez até eu vou falar, Deus, dá licença aí, o negócio está resolvido, eu vou dar no pé. Porque você imagina uma cabeça voando, procurando o seu tronco. Porque a imagem foi essa, gente. O texto aqui vai dizer que cada osso procurou o seu osso. Coisa bonita demais isso aqui. Não tem trabalho perdido. A ordem não tem caos, não tem acaso. A ordem em Deus é sempre ordem. É sempre ordem. Cada osso procurava o seu osso. E eu fico imaginando aquele reboliço de cabeça para lá, braço para cá, perna para o outro lado. Cada um procurando o seu lugar no osso. Visão maravilhosa. Já para imaginar. Vai que era de madrugada, 3 horas da manhã, a gente não sabe que hora que o profeta foi chamado para esse negócio. Vai que era meia-noite, na hora que os ossos começaram a balançar assim, lá numa igrejinha no alto da colina, um sino começa a bater. Tim-dom, tim-dom. O profeta dá no pé, gente, nem profeta aguenta isso. A gente ri porque realmente é engraçado, mas imagina que esse é o reboliço que Deus está querendo gerar dentro de nós. Deus não vai tirar de você coisa nenhuma. As coisas que estão dentro de nós precisam se organizar dentro de nós. É esse movimento de um sopro de Deus, motivado por uma voz profética, que faz com que esse movimento aconteça. E esse movimento precisa acontecer dentro de nós, porque as nossas interioridades precisam estar bem resolvidas. O profeta não falou apenas aos ossos. Ele disse aos ossos: ouvi a voz do Senhor. Não é no nome do governador, nem da presidente, não. É no nome do Senhor, osso, que o teu negócio hoje se resolve aqui comigo. Está precisando acertar as contas? Faça isso no nome do Senhor e você vai ver que o Espírito vai entrar. Está orando há muito tempo e a resposta não vem. Analisa se Deus não está colocando você hoje no meio de um vale de ossos e está mostrando a você. Ou você profetiza para os ossos se movimentarem e o Espírito de Deus entrar aí. Ou você vai ficar orando a vida inteira e nada vai acontecer. Só a voz profética, pela ordem de Deus, faz as coisas acontecerem. É a voz profética, segundo a ordem de Deus, que promove as mudanças inevitáveis. E aí o tempo de refrigério vem. Porque então sabereis, existe um Deus no meio de vocês. Existe um Deus que não está com o dedo apontado, procurando acusar, perseguindo como um agente secreto, escondido, entrincheirado, esperando alguém errar, pisar na bola, fazer qualquer coisa para dizer, te peguei. Não é esse o Deus que nós servimos, não. O Deus que você, que eu, que nós servimos, é o Deus que te acolhe, que não olha para o teu erro, nem para o teu pecado, mas que diz a você, você precisa tratar esses ossos. Sabe o que Deus estava dizendo a Israel nessa experiência do profeta? Deus estava dizendo assim, Israel, olha, o pecado de vocês provocou isso. Sequidão e morte. Mas é esse o salário do pecado, não é? Não tem como esperar do pecado outra coisa. O salário do pecado é a morte. O problema que nós temos para resolver com Deus chama-se pecado. E não adianta fazer bem sim para Deus querendo outra coisa, porque o tratamento é um só, não tem bezetacil, não tem essas coisas não. Não tem nomes bonitos. É a condição ganhando um olhar na direção da possibilidade, encarando Deus frente a frente. E tendo essa coragem que teve Jacó, de dizer, é esse osso
que precisa de um conserto, de um acerto, e eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Você pode voltar para casa osso do jeito que você entrou osso aqui hoje. Mas se você quiser voltar para casa, levando consigo o Espírito de Deus e reverenciando esse Deus que está no meio de nós, então acerte-se hoje com Deus. E manda esses ossos se mexerem. Porque vai entrar carne, vai entrar nervo, vai entrar pele, vai entrar o Espírito. E você vai saber que Deus está nesse negócio. É preciso voltar a perguntar, podem viver esses ossos? Porque às vezes a gente já foi tão longe, em algumas coisas, que a gente acha que não tem como voltar mais. E como em Deus não tem tangente, tangente é só na matemática, com Deus não tem. É por isso que olhando para a igreja de Éfeso, Deus mandou assim, ó, lembra onde foi que vocês desviaram. E volta. Volta àquela prática. Tem gente que está perdendo anos na vida, porque avançou em direções erradas, e agora tem que voltar do começo. Tem que fazer o negócio tudo de novo. Mas o melhor de tudo é que se você tiver coragem para voltar, você vai encontrar um Deus disposto a lhe ajudar. Você vai encontrar um Deus disposto a lhe dar uma chance e dizer a você assim, meu filho, não tem nada perdido quando você se põe na minha mão e deixa eu trabalhar por você. Quando a gente transporta isso para o tempo em que Jesus circulou entre os homens, Jesus andou no meio desse vale de ossos, transformando, mudando. Foi assim com o filho da viúva de Naim. A mãe chorava, viúva, perdeu o filho, mas Jesus chega e diz ao osso, o osso não é hoje, e devolve o filho vivo à sua mãe. Foi assim com a mulher Ciro-fenícia, que chorando atrás de Jesus dizia, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, depois de algumas situações, atende essa mulher e diz, mulher, vai para casa, porque aquele osso que você deixou em casa não é mais osso. Foi assim com Zaqueu, que escondido em cima de uma árvore, olhou para ver quem era Jesus, e Jesus passando embaixo, olhou e viu um monte de osso em cima de uma árvore, e disse, hoje tu desce daí, porque eu entro na tua casa, um reboliço acontece lá, e você não vai ser mais osso. Foi assim que aconteceu com os 10 leprosos. Se puderes, pode nos limpar. Então vocês podem se considerar limpos. E diz o texto que eles indo, ficaram curados. É Jesus fazendo um reboliço no meio dos ossos. Foi assim com o cego de Jericó. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus diz, tem um osso me chamando aí. Tem alguém precisando do sopro da vida de Deus. E ele para e pergunta, o que você quer? Eu quero ver. Então vê. Vai ser assim com você aqui hoje. Você acredita que isso pode mudar? Se você acredita, clame pelo nome de Jesus e diz, Senhor, aqui estou eu, esse osso, mas faz de mim hoje um negócio diferente. Provoca um reboliço dentro de mim, porque eu vou voltar para casa diferente. Esse Espírito de Deus, quando entra em nós, muda tudo. Eu quero encerrar essa mensagem. Mas eu sei de uma coisa. Se nós pudéssemos hoje aqui usar o data show da igreja e fazer uma transmissão ali, uma tomada de dentro para fora. Escolhe um aleatoriamente. Vamos ver isso aqui, como é que está. Acho que nem você vai te suportar você mesmo. É por isso que Deus não faz isso com a gente. Ele nunca nos expõe a coisa alguma.
Deus ele vai chamar você num cantinho. Sabe aquela voz na sua consciência que você sempre ouve? E raramente você dá ouvidos? Essa é a voz de Deus. Meu filho, vai por aí não. Ei, responde assim não, seu pastor, não. Ei, fala da igreja assim não, isso não é bom. Sabe essa voz lá dentro, assim, que entra no seu ouvido, você não atina muito para ela? Lá no teu trabalho, não age assim não, é isso, né? Essa atitude é atitude de osso, não faz isso não. Sabe essa voz? Essa voz é a voz de Deus. Que raramente a gente ouve porque a gente se deixa levar por uma série de outras coisas. A gente precisa aprender a profetizar com essa voz de autoridade. E olhar para dentro da gente mesmo e dizer, fica quieto dentro de você, quieta, osso, porque eu tenho um compromisso com Deus e eu vou viver essa vida que Ele prometeu para mim. Não é o barulho, não é a música, é esse encontro com o Deus que muda a nossa realidade, que transforma a nossa condição. Se você acredita que esse osso pode viver, fica de pé comigo aqui essa noite, porque vai haver um reboliço aí dentro de você, e eu sei que Deus está querendo fazer algo novo dentro de nós, e só há condição para isso se você crer. Aleluia! O Deus que nos chama é o Deus que também nos diz de maneira clara e evidente, farei com vós um concerto. Ele te ama. Não há dúvidas do amor dele. Ele te ama. E é por causa disso, por te amar, por me amar, é que ele nos convida para fazer esse negócio. Você quer viver a plenitude de Deus na sua vida? Você quer viver o melhor de Deus nessa terra? Chama esse reboliço para dentro de você. Fale com Deus hoje. Senhor, eu quero profetizar. E eu quero sentir nas minhas entranhas esse reboliço de ossos secos, que eu sei que estão aí dentro de você, e você também sabe. Vou repetir. Você pode voltar osso para casa, mas você pode voltar hoje para casa cheio do Espírito, cheio da vida de Deus, experimentando algo que você talvez nunca tenha experimentado. Eu não estou falando de arrepio, eu estou falando dessa vida de Deus que quando entra em nós muda tudo. Você quer experimentar isso? Você quer experimentar isso? Então a gente vai ter que aprender a profetizar. Ezequiel, você acredita que esses ossos podem viver, Ezequiel? Senhor, tu sabes. Coisa boa. Tem coisa seca dentro de você? Também não vou expor você a sair do seu lugar e vir aqui para todo mundo ficar olhando para você dizendo assim, eita, lá vai osso. Porque esse que talvez fale isso de você está mais osso. Mas a grande verdade, irmãos, é que se não houver um movimento dentro de nós, não tem cura. Eu quero cantar uma canção com vocês. E eu quero orar com você aqui essa noite. Deus está querendo fazer uma grande obra entre nós. Oh meu Deus. Eu sinto no meu espírito, Deus tem pressa em fazer algo que Ele está querendo realizar entre nós. Deus tem pressa. Não é uma questão apenas de um capricho de Deus, não. É porque Deus tem pressa. E Deus vai usar a tua vida, a minha vida. Deus não vai fazer isso do lado de fora das paredes, não. É no meio de nós e é dentro de nós. Deus tem pressa.
Deus tem pressa, meu Deus. Aleluia. Vamos cantar. A voz de Deus, aleluia. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, posso ver. Olha para dentro de você, veja. Se não um vale de ossos secos, o que posso dizer? Oh, aleluia. Se já se foi a esperança, oh, nossa vergonha exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com sua boca, profetiza, forte alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita. Levante as suas mãos assim, ó, aleluia, ressuscita, ó vale de ossos secos, volte a respirar, volte a respirar. Ouça a voz de Deus, aleluia, aleluia. Posso ouvir, ouça o som, olha o reboliço de Deus, aleluia. A morte tomando vida, ressuscita. Ossos secos, volte a respirar. Aleluia. Você que entendeu essa mensagem, você que entendeu essa mensagem, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você que não quer voltar para casa com seu coração estremecido, você quer voltar para casa restaurado, mudado, diferente. Oh meu Deus, sai do seu lugar em nome de Jesus. A vida de Deus vai entrar em você aqui hoje, e aquilo que é osso na sua vida vai mudar. Em nome de Jesus, os ossos vão entrar, carne, nervo, pele, e o Espírito de Deus está vindo. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Um grande milagre vai acontecer nesse lugar. Aleluia. O Espírito de Deus está vindo. Está vindo. Está vindo. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Eu queria chamar os pastores que estão entre nós. Entra no meio desses ossos e começa a profetizar a vida de Deus. A vida de Deus, em nome de Jesus. Queria chamar os pastores que estão entre nós. Entra aqui no meio, profetiza vida, 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 vida. Oh, Alebahai, Shai Komashai. Vida de Deus, vida de Deus. Aleluia. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Recebe vida, recebe vida, recebe a vida, recebe a vida, recebe a vida. Aleluia, vida de Deus. Aleluia, vida de Deus. Mais uma vez. Oh, vida, vida de Deus, vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Recebe sobre ti a vida. Vida de Deus, vida de Deus. Profetiza. Estava morta, viva! Ó terra que estava morta, viva! Viva, 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 viva! Aleluia! Oh! Respira! Oh! Aleluia, aleluia! Oh, aleluia! Vida! O som de Deus está vindo nesse lugar! Som do avivamento! A morte tornando vida, tornando vida. Ressuscita. Oh! Sopro de Deus vem nesse lugar. Vida, 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 vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Estenda a sua mão para cá. Estenda a mão para cá. Sobre ti a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vem, sopro de Deus, venha, eu profetizo sobre ti a vida, aleluia, receba sobre ti a vida. Sobre ti a vida. Oh, vida de Deus, vida de Deus. Eu profetizo, oh, vida. Eu profetizo sobre ti. Aleluia, aleluia. Receba sobre ti a vida. Volte a respirar. Volte a respirar. Oh! Eu posso ouvir o som do avivamento. O som do avivamento. Aleluia. Aleluia. Ressuscita. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor.
Aplaude o nome do Senhor. Adore o nome de Jesus. Aleluia. 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 Aplaude mais forte. Aplaude mais forte. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vim. Aleluia. 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 Você que já recebeu uma oração, volte para o seu lugar em paz. O Senhor é contigo. O teu Deus é contigo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senta não, fica de pé, nós já estamos terminando. Pastora Jacirene, nós estamos orando com você. Oh, aleluia. Aleluia.